Glória a Deus. A Deus toda honra e toda a glória. No estudo anterior, nós vimos como ler a planta de uma casa. Nesse estudo, nós estaremos vendo as características do terreno e qual o melhor terreno para comprar e quais as dificuldades que você pode ter no futuro se você não observar certas regras. Então, preciso ter em mente o tamanho do terreno, o tamanho da casa que você quer construir e observar o recuo, ver o terreno na frente, a medida, nos fundos, do lado direito, lado esquerdo, porque existem muitos terrenos irregulares, que a frente é uma medida e atrás é maior. Do lado esquerdo é uma medida, do direito é outra e vice-versa. Então, existem coisas que nós temos que observar para, no meio da construção, nós encontrarmos algumas coisas difíceis de solucionar ou até mesmo que não tem solução. Então, para não empregar dinheiro à toa comprando um terreno e depois não poder construir. Eu conheço pessoas que compraram um terreno onde é Mata Atlântica e a prefeitura não libera para cortar muitas árvores, porque são árvores naturais da mata. E se começarem a cortar, essas árvores podem entrar até em extinção. E também, você cortando árvores, as fontes de água, as nascentes, rios subterrâneos, eles vão secando. Por isso, muitos lugares que tinham rios muito bonitos, onde a gente tomava banho quando era pequeno, hoje é apenas um valão. Pessoas que compraram o terreno, era pequeno, ela foi entrando para dentro do rio e assoreando o rio. E quando tem enchente, a água entra dentro de casa. Então também olhar um terreno que ele não tenha muita inclinação, porque aí você vai ter que fazer cortes, movimentações de terra. Isso você também precisa de uma autorização. E quando é muito inclinado, você vai gastar muito dinheiro para fazer os alicerces. E você vai ter que ter muito cuidado, porque a chuva, quando ela vem, ela vai levando a terra. E hoje é costume você ver em vários estados e países, casas, quando vem a chuva forte ou aquela chuva que fica dias chovendo fraquinho, essa que é a mais perigosa, porque vai molhando a terra, vai molhando, quando vê, está tudo descendo abaixo. Então, olhar isso. Se existe muito movimento de terra para se fazer, para construir. E você vai gastar mais dinheiro na construção, porque além do alicerce ter que ser mais profundo e melhor feito, bem feito, você vai gastar muito material. Então, é um terreno que você tem que analisar antes, porque às vezes só no alicerce você gasta mais do que o resto da casa toda. Então você tem que ver também a dimensão do terreno, tamanho em metros quadrados que ele tem. Tipo um terreno de 12 por 30 dá 360 metros quadrados. E
vai dar para construir aquilo que você quer. Uma casa com 3 quartos, 3 banheiros, sala, cozinha, copa, corredor, piscina nos fundos, aquela tapagem colonial com churrasqueira. Será que vai dar para construir isso deixando o recuo de 5 metros na frente? Então você tem que analisar também a construção que você quer fazer. Você tem que ver se ele é um terreno seco, porque tem terrenos que você cava 1 metro e o buraco já enche de água. Não é água potável, mas é de charco. Água amarga, insalubre. E você também vai gastar muito dinheiro para fazer um alicerce onde o terreno ele é mole, ele não tem firmeza, resistência. Então você vai ter que gastar muito dinheiro também, fora que quando você compra o terreno num loteamento que está iniciando, existem poucas casas, mas conforme vai crescendo o número de casas, vai aumentando o bloqueio de água, o fluxo de água, e aonde não enchia, passa a encher. Então você vai ter que colocar um alicerce muito mais alto do que a rua para evitar que a água entre dentro da sua casa. Porque você pode fazer contenções na porta, na varanda, mas ela volta pelo ralo. E ela, pelo ralo, ela entra dentro da sua casa. Então você deve procurar um terreno seco num lugar onde você vê que não tem enchente. Às vezes a pessoa querendo vender a casa ou o terreno, ela diz que lá nunca encheu. Mas eu já vi pessoas que ouviram isso do proprietário e eu já tive que tirar 2 irmãos de uma igreja em outro município de casa porque eles estavam sozinhos e a água encheu e molhou tudo, e os móveis se estragaram. Então, olha a parede dos muros que tem em volta, olha o terreno, vê se aquele lugar foi tudo aterrado, para você não gastar dinheiro e depois a sua casa não vai ter valor nenhum. É bom um terreno plano, ele reto, acima da rua. Você deve construir sempre acima da rua. Quando o pedreiro tirar o nível da rua, tira o nível lá da rua e coloca o alicerce mais alto do que a rua. Para evitar também, eu vejo casas mais baixas do que a rua, que a água, quando chove, ela entra para dentro do terreno. E às vezes não tem como sair porque não tem umas galerias na rua. É apenas aqueles bueiros mais rasos. Então não tem como a água correr, ela entra para dentro do terreno. Você tem que comprar também um terreno de fácil acesso. Vejo algumas casas que as pessoas fazem que colocam só uma entrada de 3 metros e vão dividindo. Quer dizer, se você quiser botar um carro, tiver um carro, você não vai ter como entrar, porque também tem pessoas e outros carros que estão saindo de ré. Isso vai te dificultar muito a sua vida. Procurar um terreno também que não esteja sujeito à erosão. Uma vez eu perguntei a um capitão do corpo de bombeiro se a pessoa que mora naqueles morros que tem aquelas pedras grandonas,
Se com o tempo a pedra rolar e cair em cima da casa, a prefeitura, o Estado ou alguém tem como indenizar? Ele falou que não, porque a pedra já estava lá. A pessoa que construiu a casa debaixo da pedra. Então nós temos que ter cuidado nestas coisas. Observar se é um lugar onde pode se movimentar tanto a areia, ou areola, árvores e pedras. Nós, quando subimos as serras, nós vemos aquela porção de árvore que cai no meio do asfalto, algumas em cima de carro. Se você comprar um terreno que tem erosão, você vai ter que gastar muito dinheiro fazendo uma contenção. E depois, quando você for vender a casa, como você gastou muito, você não vai conseguir vender. Conheço pessoas que compraram um terreno, fizeram uma opção de contenção daquelas pedras quadradas bonitas, tipo pedra birita mais grande, e gastaram muito dinheiro, tiveram que fazer muitas contenções para aplanar, e hoje querem vender o terreno, mas é difícil por causa do preço. O preço está muito elevado porque gastaram muito. E uma casa com preço muito alto fica muito mais difícil de você vender. Então é bom procurar um terreno que você não tenha estas dificuldades. Evitar construir também sobre aterros. Eu trabalhei até numa casa onde o proprietário me disse que ali era um aterro. Jogavam lixos, sacos, plásticos, papelão, madeira velha. E depois acabou aquele aterro e fez um loteamento num morro bem íngreme. E fez um loteamento, acertou os terrenos, fazendo contenções, se vendeu. E aquilo ali é uma coisa muito ruim, porque ele fez 3 andares. E o lixo, o plástico, o papelão, a madeira, com o tempo ela dissolve. E o peso da casa vai descer. E pode até rolar de morro abaixo. Então evitar terrenos virantes. A condição do loteamento, como foi construído, em cima de quê, se foi tudo aterro, se foi sobre entulhos, onde antes eram lixões. Então tem que se tomar muito cuidado. Deve ter certeza também que aquele é realmente o lote que você comprou. Também já vi isso nos meus tempos de construção civil, 35 anos. Eu vi também pessoas que construíram a casa e depois apareceu o dono e o terreno dela estava na outra quadra ou distante. Então, ter certeza que realmente aquele é o lote que você comprou. Com o número, a rua, as medidas e também verificar, se possível, com o vizinho do teu lado direito, lado esquerdo e atrás. A distância do terreno, onde é o muro. Ter certeza de onde é o piquete de marcação do seu lote. Para você não fazer um muro para dentro do terreno do vizinho e depois ter aquela dificuldade toda de às vezes ter que derrubar e fazer de novo. Eu
também acompanhar isso quando o pedreiro for marcar um muro ou a casa, é bom que você vá lá conferir ou esteja presente na hora de estar marcando. E de repente, se você tiver amizade com seus vizinhos, até ver com eles. É aqui, não é? Então vamos fazer. Tá certo, tá. Então vamos fazer. Medir o terreno dele, medir o teu, medir o do outro lado, medir o de trás, para não haver essas dificuldades no futuro. E desculpa, a pessoa e você ficarem se chateando e virarem até inimigos. Que perto de mim tem um irmão que o camarada entrou 2 metros no terreno dele. E tem outro terreno aqui que o pedreiro na frente ele colocou na marca certa. Mais atrás ele entrou para dentro do terreno 1,5 metros. Quer dizer, a casa ficou torta. E até entrou no terreno do outro vizinho. E isso dá problema até hoje. O proprietário da casa quis até matar o pedreiro. Mas, então, devemos ter atenção nessas coisas. Você pode até confiar no pedreiro, mas é bom você observar para que ele não venha a cometer erros, que você vai pagar a mão de obra, vai pagar para fazer o muro, depois vai ter que pagar para derrubar, tirar um entulho e fazer novamente. Então também verificar com a prefeitura se o loteamento foi devidamente aprovado e se está liberado para a construção. E também pessoas que foram lá, fizeram ruas, marcaram os terrenos e começaram a fazer um muro para fazer um condomínio. Fizeram um muro, botaram as guaritas, aí a prefeitura veio e embargou. Isso tem um que já está há 14 anos parado e o outro já está há uns 2 ou 3 anos. Então, bom você verificar se está tudo correto para você começar a construir. Para você não ter que parar no meio do caminho e não conseguir a sua licença. Porque, infelizmente, no Brasil, tem muitas pessoas que fazem isso, acham que pode fazer qualquer coisa, que vai dar um suborno aqui, outro ali, mas tem lugares em que isso não se consegue. Então, você deve ter certeza que o loteamento foi liberado pela prefeitura, se está tudo legalizado e tem liberação também para construir as casas. Se tem rede de esgoto, se tem rede de água, se tem rede de energia elétrica. Isso tudo você vai precisar. Você vai precisar de água, você vai precisar ter um esgoto, você vai precisar ter energia elétrica. Então você tem que ver isso tudo. Porque às vezes o barato sai caro. A facilidade só traz dificuldades. Então é importante você observar estas coisas. Você, quando vai ver o teu terreno também, você deve observar o número das casas que estão do teu lado, atrás. Para quê? Para você realmente ter certeza que aquele é o seu terreno. Já falamos isso, mas estamos repetindo. Verificar a largura da rua, a calçada. Por quê? Tem gente que invade a calçada e depois tem que derrubar também. Então, você tem que ter a medida da rua e a medida da calçada a partir do paralelepípedo.
se coloca assim, para dividir a rua e a calçada. Tem lugares, loteamentos que ainda não tem isso. Que aí as pessoas acham, essa calçada está muito grande, eu vou pegar 1 metro, 2. E tanto o muro é feito no lugar errado, como a casa também. A pessoa até respeita o recuo de 5 metros. Mas se entrou 2 metros na rua, ela está com a casa 2 metros também para frente. E isso pode trazer muitas dificuldades no futuro. Limpar o terreno, tirar tudo que possa atrapalhar a execução da obra e ver, como já falamos, as irregularidades do terreno. Tipo, se ele é mais largo na frente, mais menor atrás, mais largo atrás e menor na frente. Se ele é um lote de esquina, porque um lote de esquina tem aquela curva. Então você tem que respeitar também aquela curva. Por quê? Quando vierem asfaltar ou fazer a rua, vai precisar daquela medida, que é uma medida onde permite que o carro venha e faça a curva. Então você deve respeitar também. E você pode também verificar se às vezes não existe esgoto na casa, na rua. E você vai ter que fazer um sumidouro, uma fossa, um filtro e um sumidouro. Creio que a maioria dos estados do Brasil já estejam com esta regulamentação, mas já existem algumas cidades que já têm esse plano. Você vai lá na prefeitura, no urbanismo ou na Secretaria de Obras e pede como é o sistema de fossa do município. Você também tem que, em alguns lugares, pedir autorização para cortar a árvore. Se você cortar sem autorização, você vai ser multado. Se você movimentar a terra sem autorização, você também vai ser multado. Se você cavar buraco, vou fazer um lago aqui, o terreno é grande, vou cavar um buraco, vou encher de água, fazer um lago, botar um espato, coisa. Não pode também assim, não é assim que funciona. Você também vai pagar uma multa, e às vezes uma multa muito grande vai ter que aterrar tudo de novo. Então, isso que nós estudamos, que nós vimos, são algumas coisas que é preciso você verificar antes, quando vai comprar o terreno, ou se você já comprou, agora você tem uma noção do que você vai fazer. Então, é preciso isso. Depois deste estudo, eu vou filmar um terreno irregular já, para vocês verem e mostrar no papel, no vídeo, as dificuldades que se vai ter se for construir algumas casas ou chalés neste terreno inclinado. Na próxima aula nós vamos ver isso. Então, já aprendemos a ler plantas de casas, já aprendemos a analisar a situação do terreno, qual o melhor terreno, qual é o pior, qual vale a pena comprar, qual que não vale, qual que vai gastar mais, qual que vai gastar menos. E no próximo estudo nós vamos ver na realidade como é um terreno irregular,
quais as dificuldades que se tem para construir num terreno desse. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém.